Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 2 de janeiro de 2022. Previsões de Nostradamus para 2022. Canibais, robôs e outras, parte 1. Em 1955, o médico, astrólogo e vidente francês Nostradamus publicou seu famoso livro Les Prophètes. A obra trouxe muitas previsões de guerras, desastres naturais, assassinatos, ataques nucleares e revoluções. Chamado de profeta da perdição por seus contemporâneos, Nostradamus usava em suas previsões o peso de palavras como a peste, fome, sangue, tristeza e fogo, sendo intencionalmente vagas e abertas a muitos tipos de interpretações. Para 2021, o astrólogo previu poucos jovens meio mortos para dar um começo, o que se referiu ao início de um apocalipse zumbi. Também profetizou que teríamos um asteroide de fim de mundo, mas que até agora não teve impacto. E o que podemos esperar para 2022? O New York Post trouxe algumas das previsões feitas pelo astrólogo para o próximo ano. Vamos ver o que 2022 nos reserva. Inflação, fome e canibalismo. Nostradamus previu que a inflação e a fome cairão. No trecho que diz tão alto o preço do trigo, esse homem é agitado seu companheiro para comer em seu desespero. Segundo os escritos do astrólogo, os seres humanos se transformam diante da fome. Robôs? Em outra passagem do livro, Nostradamus escreveu a lua na plena da noite sobre a montanha alta. O novo sábio com um cérebro solitário vê-lo por seus discípulos convidados a ser imortais. Olhos ao sul, mãos nos seios, corpos no fogo. Esse trecho parece fazer referência ao surgimento da inteligência artificial. Criptomoedas. Além de prever a inflação, Nostradamus acena para o aumento da criptomoeda no próximo ano. As cópias de ouro e prata infladas que após o roubo foram jogadas no lago na descoberta de que tudo está esgotado e dissipado pela dívida, todos os criptos e títulos serão eliminados. A previsão do futuro sempre despertou o interesse da grande maioria das pessoas. É muito comum que no final do ano as pessoas busquem informações para o novo período que está para iniciar em horóscopo, cartomante, entre outros. Segundo consta em obras como o Livro dos Médiuns e a Gênese, a previsão é possível, mas não deve ser solicitada aos espíritos, pois quem se digna atender a esse tipo de pedido são os levianos. Por outro lado, espíritos superiores podem, em situações muito específicas e sempre para um fim nobre, comunicar eventos futuros. Além disso, devemos lembrar que todos temos livre-arbítrio. Nossas decisões, portanto, interferem nos acontecimentos futuros, impedindo de prevê-lo. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec também aborda o assunto do conhecimento do futuro. 868. O futuro pode ser revelado ao homem. Em princípio, o futuro lhe é oculto e só em casos raros e excepcionais Deus lhe permite a sua revelação. 869. Com que fim o futuro é oculto ao homem? Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade de agora, pois seria dominado pelo pensamento de que, se alguma coisa deve acontecer, não adianta ocupar-se dela, ou então procuraria impedi-la. Deus não quis que assim fosse, a fim de que cada um pudesse concorrer para a realização das coisas, mesmo daquelas a que desejaria opor-se.
Assim é que tu mesmo, sem o saber, quase sempre preparas os acontecimentos que sobrevirão no curso da tua vida. 870. Mas se é útil que o futuro permaneça oculto, porque Deus permite, às vezes, a sua revelação? E quando esse acontecimento antecipado deve facilitar o cumprimento das coisas, em vez de embaraçá-lo, levando o homem a agir dessa maneira diferente do que o faria se não o tivesse. Além disso, muitas vezes é uma prova. A perspectiva de um acontecimento pode despertar pensamentos que sejam mais ou menos bons se um homem souber, por exemplo, que obterá uma fortuna com a qual não contava, poderá ser tomado pelo sentimento de cupidez, pela alegria de aumentar os seus gozos terrenos, pelo desejo de a obter mais cedo, aspirando pela morte daquele que lhe a deve deixar, ou então essa perspectiva despertará nele bons sentimentos e pensamentos generosos. Se a previsão não se realizar, será outra prova da maneira por que suportará a decepção. Mas não deixará por isso de ter o mérito ou demérito dos pensamentos bons ou maus que a crença e previsão lhe provocou. Balneário Gaivota, 2 de janeiro de 2022. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.